Que presentão, hein, gente? Que bênção ter vocês Além aqui. desse presentinho aqui, agora o casamento. Mais um que Deus tem nos dado. Eu quero, a primeira pergunta é a seguinte, é para a esposa, né? Você assistiu o programa e viu o Jean divulgando a promoção, a gente falando aqui a promoção, a vinheta do Não Falta Nada. Vocês se viram naquele casal ali ou não? Aquele casalzinho que estava sentado. Ah, eu assisto direto, né? Eu fico ali, boto o vídeo lá e fico assistindo, eu falo assim, é eu. Aí eu fico assim, pensando assim, gente, vai dar certo, vai dar certo. Aí, nossa, veio e deu. Graças a Deus, né? E como foi pro maridão na hora que recebeu a notícia? Como é que foi? Porque casamento pra gente, a gente sabe que dói no bolso, né, rapaz? Não, até na vinheta lá, quando vocês assistiam a vinheta, vocês se identificavam com o casal lá? Olha, tem muitos custos. Não, até porque a gente queria já tem bastante tempo, mas por algumas outras coisas, assim, gastos mesmo, sim, né? E aí a gente falou assim, não, vamos ver o que a gente dá. Aí a minha cunhada pegou e nem passou pra gente, falou assim, olha, vocês estão por dentro do assunto, tem aí histórico. Aí eu peguei e falei assim, olha, Simone, é bem legal. Aí ela mandou, falei assim, olha, tudo bem. Aí eu até tinha ido pegar a minha segunda via, né? A gente estava querendo já marcar pelo menos civil, né? Sim. E pedir a bênção na igreja e depois a gente não ia fazer festa nem nada. Só que aí acabou, quando ela falou assim, Márcia, não tem uma coisa para te contar aqui. Eu falei assim, o quê? Falou assim, fomos sorteados. Eu falei assim, você tá brincando, é de Deus mesmo, é isso. Eu não acredito. Vocês moram juntos há quanto tempo já? Tem 3 anos e... acho que 3 anos e meio, mais ou menos, assim, dentro. E você só tem a Isabelle, né? Só ou tem mais filhos? Não, só. E vocês são daqui de BH mesmo? Só. Eu nasci em Tamarandiba, né? É uma cidade norte de do Minas? interior, isso. Mas faz bastante tempo que eu moro aqui. Conta um pouquinho, então, da sua história. Você veio há muito tempo ou veio especificamente para casar com o Márcio? Não, eu vim há muito tempo. Eu vim já com 13 anos, eu cheguei em Belo Horizonte, né? Como eu coloquei na carta trazida por uma família americana, eu era babá das crianças, né? Sim. Então, assim, a partir daquele tempo ali, eu fui crescendo aqui, fui tomando idade, fui ficando por aqui, trabalhando ali, aqui. Você está com quantos anos hoje? Hoje eu estou com 31. Então você veio com 13, tem 18 anos que você mora em Belo Horizonte. Isso. E aí a sua família toda continua lá? Como é que é? Só meus pais que moram lá agora. Todos os meus irmãos moram aqui. Meus tios, toda a família está aqui. Agora meus pais não querem sair de lá de jeito nenhum. Mas já estão também na idade, né? Quer ficar na tranquilidade do interior, não quer vir para a cidade agitada, não. Mas você, por exemplo, quando resolveu se casar, né? No caso, vocês são amaziados até daqui a alguns dias, vamos casar daqui a pouco. Mas vocês, quando você pensou também, Márcio, em se casar, você idealizou o casamento ou você falou, não, eu morando junto, amigado com fé, casado aquela mesma mentalidade? Como é que foi para você esse processo? Quando aconteceu da gente morar junto, foi por acaso, não foi nem porque a gente quis morar junto. Nós nos conhecemos no mês de janeiro, né? No mês de fevereiro a gente já estava junto. Por quê? Porque o Márcio tinha um filho. E o filho dele, né? Você foi casado ele perdeu o filho não, dele. Um filho, mas veio. Ele perdeu o filho dele. Então, assim, ele entrou numa fase muito difícil da vida dele. E foi um momento que ele tinha acabado de me conhecer. Então, eu fiquei esse período com ele. Aí, quando eu falei com ele que eu ia embora, ele não deixou mais. Aí eu falei assim, não, eu quero que você fique, porque eu já perdi uma pessoa que eu amava demais, então assim, eu não quero te perder também. Aí aconteceu, a gente foi ficando e tá até hoje. Vamos entendeu? morar junto, então, né? Fomos e aí já tínhamos a intenção já de oficializar, né? No primeiro momento no civil, pelo fato que até então no momento a gente tinha condições para fazer algumas coisas para os convidados. Você como homem, assim, é muito comum a gente encontrar pessoas que vivem aí a vida do jeito que querem viver e tal, e falam assim, olha, para mim eu quero morar junto com uma mulher, para mim não faz a diferença, eu vou casar. E para você, Márcio, enquanto homem, você sempre sonhou em formar uma família assim, da maneira correta, ou você também tem aquela mentalidade de que não precisava? Não, se eu cuidar da minha esposa, colocar as coisas dentro de casa direitinho, isso já basta, eu já vivo uma vida abençoada, ou para você a regularização também é importante? Ou quanto é importante para você? Com certeza, até porque é bem importante isso.
em outros relacionamentos assim, que eu já tive, eu falava exatamente essa frase que você acabou de comentar agora. Falava assim, por qual motivo casar se está dando tudo certo, já morando junto? E na verdade não dá certo, não há por que a gente querer achar assim, não, se deu certo bem, se não deu, cada um para o seu lado. Isso é uma coisa que hoje eu acho que é muito feio, eu acho que não deve ser assim, penso totalmente ao contrário, eu acho que mudei as minhas ideias já tem bastante tempo, até porque quando eu conheci a Simone, já falei assim, nossa Simone, a gente contando cada um uma parte da sua vida, o que cada um viveu, né, passado, aí eu falei assim, para você ver que realmente não dá certo, então que a gente tem que mudar esse tipo de vida que a gente vivia antes, já vivemos e continuando a viver, você entendeu? Então, para o homem, muitos hoje em dia, eu vejo os amigos, colegas, não querem saber, é muito raro, ainda mais pessoas assim, numa certa idade, falar de casamento. Até porque tem pessoas que falam que estão casando muito mais, mas também estão separando muito mais. Mas hoje ninguém, poucos que falam a respeito de casamento, que não querem, que a maioria, o que eu vejo de pessoas até então que eu conheço, falando que do jeito que tá legal, mas não é, você pode ver que não é uma coisa que vem de Deus, não são abençoados, então parece que as coisas negativas vêm, aí você não dá aquela coisa para poder fazer com que tudo vale a pena. E você casado, não, eu acho que você tem um esforço maior, você tem um compromisso maior, uma responsabilidade, não que não tenha como casado, mas eu acho que quando casado, eu tenho certeza, mesmo ainda não ser, eu tenho certeza que é muito mais aquele compromisso, aquela coisa também, assim. né? Até eu ia Deus perguntar abençoa isso. mais, O âmbito né? espiritual, o que vocês pensam disso? O casamento, ele realmente vem para abençoar vocês? O que vocês pensam sobre a parte espiritual disso? Vem para abençoar, com certeza, porque faz uma falta na vida da gente. A gente se sente o tempo todo falha com Deus, sabe? Porque a gente, qualquer coisinha que acontece na vida da gente, assim, pode ser um obstáculozinho, a gente fala, é porque eu tô errado, eu tô vivendo errado. Julgo, né? É por isso. A gente mesmo se julga, sabe? Porque a gente fala assim, não, se eu tivesse certo com Deus, eu não estaria passando por isso, por essa situação. Então a gente pensa o tempo todo nesse E vocês são cristãos? Vocês frequentam alguma igreja? Sim. E no caso, seus pais são vivos ainda? Minha mãe sim, os pais dela também são. Só E minha mãe. quando vocês contaram para os pais, para a família de vocês, como é que eles receberam a notícia? Olha, o meu pai, eu ainda não contei. Ele não está sabendo ainda? Não conseguiu falar. Porque eu quero fazer uma surpresa para ele. Então tomara que ele Mas não tem que esteja devagar. assistindo. Eu tô com medo. Se ele estiver assistindo, já ganhou a surpresa. Já teve a surpresa. Até porque que nós tínhamos falado, falou assim, Simone, ele vai ajudar a gente em algumas coisas, né? Aí ela tá assim, mas tá meio difícil também lá. Então é uma surpresa em dobro para ele, né? Com Porque agora ele não vai nem certeza. precisar ajudar. Com certeza. E eu já tinha pedido para ele. Falei, ô pai, ó, eu sei que é um sonho para o senhor, para a gente também é. Então, será que você não pode dar uma forcinha, ajudar? Porque tá difícil. Aí ele, não, pode deixar, minha filha, eu vou te ajudar, eu vou dar um jeito aqui, a gente vai conversar com sua mãe, a gente vai te ajudar sim. Isso antes da promoção. Antes da promoção. Como é que é o nome do seu pai? É José. Ô, seu José, agora é só comprar passagem para vir para Belo Horizonte, seu José. Vai ficar sabendo nada. Ela já tinha feito o pedido da certidão, já antes, como eu disse, já a gente tinha intenção antes. Aí acabou que já até venceu Aqui. o prazo, ela já fez o Venceu. pedido. Mas a sua mãe está sabendo? Também não. Também não tá sabendo, Também então? não. Deixa eu A te Rede contar Super por quê. pega lá na cidade deles? Pega, mas deixa eu te contar Ele a situação. podia ligar para eles, eu gosto das coisas de surpresa, podia ligar para eles agora e colocá-los ao vivo aqui. Mas deixa eu te contar o que acontece. O telefone lá em casa, ele estava pegando, só que o sinal sumiu. Então, assim, a gente está com dificuldade de entrar em contato com Olha que legal, eles. olha que a ideia que nós acabamos de ter aqui. Já pensou se a gente consegue colocar o seu José na linha e o Márcio vai pedir ele a mão na televisão. Podia passar esse telefone aqui, anota o telefone, dá um papel para escrever o telefone, para não divulgar o telefone no ar. A gente já pensou em tentar falar? Liga para a prefeitura da cidade, manda chamar o seu José rapidamente lá. Mas não encontra ele. Até porque, Luciana, Porque, além da cidade, ele fica um pouquinho afastado, mais pro lado rural mesmo, da roça, entendeu? Ô Jesus, a gente podia ir para por isso que o sinal comercial não tá aqui, pegando, para a gente por isso que o tentar sinal- arrumar um parente que vai lá no seu José agora, chamar o seu José. Ô, gente, Deixa eu seria aproveitar, ótimo. Marcos, perguntar para você, porque assim, depois que chega a nenê, tudo muda, né? E eu não tenho filhos, mas tenho muitos sobrinhos, então eu sei que todos os pais E me é louco contam... com criança, já deu pra perceber? todos os pais me contam que assim, muda a cabeça do pai, o pai fica com... É outra dimensão. Queria, para você falar acerca até da chegada da nenê, a importância do casamento para a nenê crescer, olhar para a vida e falar, pô, eu tenho um pai e uma mãe casados, solidificados, aquela coisa abençoada.
Fala um pouco sobre isso na sua cabeça. Deixa eu voltar aqui, o que a Luciana tinha feito na pergunta anterior, pelo fato que eu acho da vida espiritual, até porque a gente estava comentando, eu falei assim, quando ela, no dia que praticamente eu ajudei a fazer o parto dela, foi um sofrimento danado, mas Deus deu força. Eu falei assim, até então, Simone, a gente estava precisando que eu estou numa luta, eu fiz um voto comigo, até enquanto a gente não casar, assim, que eu sentia aquela coisa, que ela fosse assim, ela tô assim, não, isso foi uma decisão que eu tomei. Conversei sim com ela depois, mas eu falei assim, não... Não entendi, eu me confundi. Você fez um voto? Eu fiz um voto com Deus, abstinência. De não ter relação sexo com ela. Isso. Rapaz, depois vamos que ela nasceu, logo. Até casar. Eu falei pra ela, eu falei assim, Deus está vendo. Depois que ela nasceu, a partir do momento que ela nasceu, Jesus amado. eu falei... Eu fiz o voto, eu fiz. Então, a promoção, a gente vê que eu falei com a foi uma Simone, bênção de eu Deus. falei, eu falei com ela. Quando eu falei com meu irmão, honrada. eu falei assim, Deus é muito forte. Eu falei assim, não, Deus está vendo a minha... A luta. Rapaz, então agora que eu estou entendendo por que falei. eles ganharam. A misericórdia de Deus é muito grande sobre a vida do Márcio. Foi uma luta. Comentando com ela, eu falei assim, oh, Deus Pois, Amara, Deus conversa mesmo. lá com o dono do cartório para agilizar rápido, ver essa papelada lá, porque nós temos que casar esse casal. Precisa casar ontem, meu amor. Dentro da parte você fica até espiritual, emocionado, né? fico sim, enorme. porque Eu é falei muito com ela, forte, porque, né? nossa, eu falei assim, não que a gente duvide das coisas, a gente tem buscado em Deus, não só a parte do casamento, quanto mais fortalecer na presença de Deus, a todo momento que temos visto tantas coisas, né, acontecer, e já temos uma filha maravilhosa, temos uns ao outro, então nós temos que realmente se unir, sim, fazer as coisas tudo certinho, porque tem que ser assim, igual eu estava falando, eu já tinha providenciado a nova certidão minha, a dela já tinha até vencido, que nós íamos sim casar no civil, não iríamos fazer nada. Até então já tínhamos combinado. Aí acabou quando ela falou, realmente, nós falando a respeito do programa, minha cunhada fortaleceu, falou assim, olha, realmente, elas já são membros há muitos anos. Aí eu falei assim, ué, tudo bem. Eu acabei que eu nem tinha lido a carta antes, ela tinha lido depois. Aí quando eu falei assim, beleza. Quando ela me falou, eu falei assim, Deus, tá vendo, ele é tremendo mesmo. É tremendo. Legal, né? Não, eu até falei um expressar diferente, falei assim, eu tô assim, não, Deus é danado mesmo de fazer surpresa com a gente, porque eu falar a verdade. Não, e o mais impressionante Sério? é que às vezes a gente tem que ter uma atitude de fé antes de ver aquilo que Deus vai fazer. Porque eu tenho certeza que você pensou assim, até quando eu vou esperar, quando eu vou ter condição de casar. Então, pela sua atitude de fé, Deus te honrou de uma maneira linda. E eu falo que a gente vê a todo momento, que é coisa que você tá, a coisa que mais a gente que dói, peca, né? que você vê que... a gente vê a pecado da carne, você mais a gente vê a todo momento, as pessoas caindo em tentação. Eu falei, não, eu falei uma coisa que é para um sacrifício mesmo, é para mexer mesmo. Eu tomei essa decisão, conversei com ela depois, falei, não, estou com você. Eu falei, então, amém, estamos aí. Amém, então você é macho demais. deitar do lado da esposa e ter essa coragem, louvado seja Deus pela sua vida. E Deus honrou o seu coração, honrou a sua oração e o seu voto. Amém. Certeza. Agora, pegando esse gancho que ele está falando aqui, aproveitando, depois você lê 1 Coríntios 7, viu? Que fala sobre o marido ser aquele que é responsável pelo corpo da esposa, a esposa pelo corpo do marido. Então lê lá 1 Coríntios 7 para poder encorajar muitos homens e mulheres de Deus aí.